Seja bem-vindo a mais um Eu e Ela podcast. Eu sou o Leonardo. E eu sou a Diana. E hoje vamos falar sobre o que nesse episódio? Isso, sobre conteúdo criativo e que vende. Ih, tô Você precisando, quer vender? hein? Tô precisando, hein? Se você quer vender, quer ter conteúdo criativo, fique por aqui, que aqui é o lugar hoje. Cara, vê como é bom ter um canal de podcast, né? A gente quer saber as coisas, a gente traz a pessoa para poder sugar dela aqui o que ela tem de conteúdo. Aí no final a pessoa te pede um pix, e aí como é que fica? Aí pega, né? Tá brincando. Aí pega, né? Mas para quem tá ouvindo não vai precisar. É Mas vai que quer evoluir rápido. Aí fala assim, não, eu vou contratar quem tá aí. Isso aí. E quem é que tá aqui com a gente? Que é maravilhosa. A Isa, que é infoprodutora e criadora de conteúdo digital. Seja muito bem-vinda, Isa. Obrigada, gente. Bem-vindo, Obrigada pelo Isa. convite. Muito bom estar aqui podendo falar de um assunto que eu amo tanto e que é tão importante, né? Vai entregar tudo aqui hoje, então. Vamos com tudo. É isso aí. Vamos pegar e anotar, né? É, com certeza. As pessoas acham que Coloca em prática. aqui nesse papel tem pergunta, nada. É um papel em branco pra gente anotar tudo que ela sabe. Que é quase uma aula Pra hoje sugar. aqui. No bom sentido, óbvio, né? Mas antes tem um recado, né, Diana? Isso mesmo. Da mentoria ágil de investimentos, que é com a FE. Então, se você quer investir o seu dinheiro, fazer o seu dinheiro trabalhar por você, vamos aprender tudo, porque eles pegam na sua mão e te ensinam aonde você deve investir, qual é o melhor investimento para você. Você vai aprender tudo, né? Então, não vai ficar de fora dessa, principalmente para você que tem um sonho, um desejo, de repente, de abrir um negócio, de fazer uma viagem bacana. A gente tem que começar a poupar agora e fazer esse dinheiro ir trabalhando para lá na frente a gente poder realizar os nossos sonhos. E a gente tem um cupom de desconto. Cupom de desconto Eu e Ela. Você tem um super desconto da mentoria ágil da FE Investimento. Não perca a oportunidade, tá aí na descrição. Eu já nem sei se eu falo mais tá aí na descrição, porque a gente teve uma pré-aula de venda aqui, né? Que a gente nem precisa fazer mais isso, né? Tem umas técnicas, a gente vai saber no decorrer do bate-papo. Mas é isso aí, não perde a oportunidade. E a Isa ganha um presente da FE Investimentos, que é uma caneca. Mais uma canequinha. E aí uma fala contínua nossa em relação à caneca é: beba água nela que você vai ficar milionária. Se você já vai ficar bilionária, rumo ao trilionária. milhão. Gostei. Ao primeiro milhão. Não vou usar mais nenhuma caneca. Isa, vamos começar direto aqui comigo? Vamos no assunto? Como é que você define a sua criatividade na internet e por que ela é tão importante para criar um conteúdo que faça venda? É difícil demais, sabia? Será? Você acha difícil? Vamos ver agora. Acho que Vou até- mudar várias pouco. vezes. Deixa eu começar a anotar a resposta, vai, pode começar. Olha, para mim a criatividade ela é a base de tudo. E eu acho que é o que eu tento passar para as pessoas, sabe? Que para todos os empreendedores, independente do nível do empreendimento, se é um negócio que está começando, se é um microempreendimento ou se é um negócio que já está há muitos anos no mercado e, enfim, que tem nome. A criatividade ela é a base, ela é o começo. Às vezes, por estarmos muito na internet e ter muito conteúdo sobre produção de conteúdo, às vezes a gente acha que esse é o primeiro ponto. Não, eu vou aprender a criar conteúdo, eu vou aprender sobre os algoritmos do Instagram, eu vou aprender o que viraliza. E não vejo dessa forma. Isso está no meio do processo, do meu ponto de vista. O primeiro passo é você identificar que a criatividade assim, é um insumo indispensável para o seu trabalho, para o seu negócio, para a sua vida. Porque você sendo uma pessoa criativa, e todos nós somos, é que às vezes a gente não está treinando, não está exercitando o suficiente. Quando você se coloca nesse movimento de vou exercitar a minha criatividade, vou cuidar das minhas ideias, vou cuidar da minha mente, para estar com a mente sempre girando ali em inovação, em coisas surpreendentes, coisas diferentes. Quando você se coloca nisso, o que vem depois, que é estruturar isso dentro de um sistema, né, da rede social, do negócio, isso faz com que tudo flua melhor. Porque você já tem aquela mente ali, que é uma mente que resolve problemas com facilidade. Você tem uma mente que a criatividade leva a gente a isso, que não fica muito frustrada diante de uma coisa que não foi como você planejou, porque você tem a criatividade para poder superar aquilo ali e fazer de outra forma. Então, acho que a criatividade ajuda muito na resiliência também, que é uma coisa muito importante para empreender. E aí,
Tinha outra pergunta que eu esqueci. Então, mas nessa sua pergunta, você tem algum exercício, alguma coisa que você faz para poder manter ativa a sua criatividade? Uma das coisas que eu faço para manter a minha criatividade é estar com a natureza. Porque se você ficar girando dentro do Instagram, do TikTok, dentro das plataformas, e achar que aquilo ali é a tua maior fonte de criatividade, né? Ver post de outra pessoa, ver conteúdo de outra pessoa, você meio que fica num círculo, mesmo mundo. E aí, quando eu vejo as coisas que Deus fez, por exemplo, eu vou na praia, olho pro mar, e você vê que é uma coisa que não foi, assim, arquitetado por um ser humano, né? Impossível ter sido arquitetado por um ser humano. Eu penso na grandeza, tipo, da capacidade das coisas da capacidade que a gente tem, porque a gente é imagem e semelhança de Deus. Então, se Deus é criador, a gente é criador também. E aquilo me inspira muito. Então, para espairecer, andar de bicicleta, tá com as coisas naturais, assim. E um exercício prático que eu faço para criatividade é anotar de manhã. Não faço todos os dias, mas às vezes você tá com a cabeça num turbilhão, assim, que você não sabe por onde que você vai começar. Aí eu pego um caderno que eu tenho, um caderno criativo, que eu gosto de chamar, que eu faço tudo ali. Eu faço colagem. Eu tenho essa facilidade para fazer coisas que não são necessárias, assim, sabe? Tipo, eu tô com tempo sobrando, eu vou fazer uma colagem. Tipo, pra que eu vou fazer colagem? Nem sempre eu vou tirar foto dela e postar, mas tô fazendo porque é bom, assim, porque exercita uma parte da tua mente que não tá pensando enquanto eu vou ganhar de curtidas aqui, de visualização. Isa, você trabalhou com nicho de livros, né? Como que você fez essa mudança? Como é que você migrou para essa parte criativa do marketing, assim? Quando eu comecei na internet, assim que eu consigo pensar de uma forma mais planejada e estruturada, porque desde criança eu sempre criei alguma coisa na internet. No Orkut eu tinha comunidade, toda rede social que tinha, assim, eu criava alguma coisa. E eu lembro de pequena, assim, de criar um blog lá no Blogspot, que eu queria que fosse lido pelas pessoas. Só um parênteses, gente, ela não tem 15 anos, tá? Ela já é uma mulher casada, séria. Isso aí, senhora. Você tá falando de quando era criança, as pessoas vão pensar assim, nossa, mas ela cresceu, essa cara de menininha. E aí, quando eu era bem pequena, assim, de criar um blog que eu queria que as pessoas lessem. Eu lembro de estar na cadeira, assim, do computador, criando um blog de notícias. Que eu ia pegar notícias de outros lugares e eu ia escrever com as minhas próprias palavras e eu queria que as pessoas lessem. Só que não é que não foi pra frente, mas acho que foi o começo de algo. Acho que nada a gente descarta. Tudo impacta em alguma coisa. E eu sempre li muito. No meu crescimento, assim, acho que uma das características que as pessoas mais observavam em mim e falavam era que, nossa, a Isa lê muito. Ela lê muito, ela é leitora. E eu ia na rua, era um livro. Eu ia pra escola, voltava com um livro. Eu ia pra casa de alguém, eu voltava com um livro. Então, por ser muito leitora, a primeira coisa que eu pensei, quando eu pensei em criar algo mais sério, digamos assim, que eu falei, não, eu vou levar isso até o fim, foi um blog de leitura. Então, eu fazia resenha de livro e eu escrevia algumas crônicas também. Então, alguma coisa acontecia, eu ia lá e escrevia. Eu gostava muito de ler Marta Medeiros, que é uma cronista brasileira, e aí eu falava, não, eu quero escrever textos parecidos com dela, e eu gosto muito de ler outras coisas também, então eu vou equilibrar, que aí eu posso botar um pouquinho do meu jeito de escrever e consigo também falar sobre os livros que eu tô lendo. Aí eu criei um blog, que era Avalanche Literária, e depois eu criei um canal no YouTube. Então, tem até hoje lá no YouTube. As primeiras resenhas que eu fiz, os primeiros livros que eu fiz, é muito diferente da forma como eu crio hoje. Mas foi, assim, a base essencial, porque ali, criando de uma forma de hobby, eu aprendi tudo que eu precisei para ter instrumento para profissionalizar. Então, eu falei assim, quando eu decidi levar a sério. Era um a sério, mas eu não tinha noção do que eu estava fazendo, no sentido de, assim, eu vou criar isso porque eu vou ter um público e com esse sem público... intenção, né? Eu só queria ter o compromisso, sabe? De, assim, não vou desistir disso, vou levar isso até o final. Que eu sou muito assim também, eu tenho muita dificuldade de abrir mão das coisas. Tipo, desistir. Eu tento várias vezes, porque eu já percebi que é a constância, a continuidade das coisas que te leva a algo. Às vezes você vai ficar 5 anos fazendo uma coisa e não vai ter retorno, mas aquilo ali tá te preparando para quando acontecer. Então, eu criei e sempre fui apaixonada por tirar foto
Sempre. Desde que eu ganhei meu celular, quando eu não tinha celular, eu tirava com a câmera analógica. Mas foto e vídeo sempre me fascinou. Eu tenho listas guardadas de presente que eu pensava o que eu ia pedir de Natal. Aí tinha lá, filmadora da Xuxa. Eu sempre quis fazer. Tem um que é muito engraçado, que é Tinha um que ter papel. feito publicidade, viu? Pois é, cara. Tem uma lista muito engraçada que tem várias opções de presente e tem um que é filmadora da Xuxa pra eu fazer meu primeiro curta-metragem. Tipo, eu tinha 5 anos, sabe? E hoje eu faço vídeo pra internet. Então, assim. Primeiro curta-metragem. A gente pode considerar que é um O curta-metragem. presente é bem 5 anos. específico, né? Eu quero não queria pra isso, filmar pra fazer aniversário, isso. E eu nunca ganhei a filmadora da Xuxa, mas assim, enfim, deu certo, né? Pra você ver que você já escrevia o que você queria, né? Sim, tá vendo? Isso é muito legal. Muito Você legal. tinha uma referência de alguém? Você viu alguém fazendo ou não? Isso era seu mesmo? Era meu. A minha referência, estava até falando com o Lucas outro dia, o Lucas, meu marido, que a minha referência de criatividade é a minha mãe. Porque a minha mãe eu nunca fiquei entediada em casa. A minha mãe sempre me deu coisa pra fazer. A minha memória mais antiga é um dia de chuva, assim, eu super, tipo, não tem aula, o que eu vou fazer? Porque eu amava ir pra escola. E aí a minha mãe pegou tinta, guache, folha, e a gente fez pintura de dedinho, assim, sabe? Tipo, isso é minha primeira memória. Então, a minha mãe sempre arrumou coisa pra fazer e sempre me estimulou a ver as coisas de outro jeito. Então, ponta de lápis, a gente guardava ponta de lápis pra fazer colagem. Então, isso, às vezes, não... Era bem criativa mesmo, então. Ela não se importava com a sujeira. Ela era professora? Pior que não. Era fora da curva mesmo. Acho que é a necessidade também, tipo, você ter o filho em casa e ter que fazer alguma coisa ali para entreter e foi pensando. Então, voltando para o que eu estava falando sobre o Instagram de livro, eu criei como um hobby, mas eu sempre investi criatividade nisso. Então, se eu ia falar de um livro, tinha um livro que era um dos primeiros livros que eu resenhei, O Sol é para Todos. É um livro bem conhecido, é um dos que eu mais gosto, assim, na vida. E aí, eu poderia tirar a foto do livro em cima da mesa, como eu via, porque eu sempre fui muito disso também, de pesquisar. Vou botar o nome do livro aqui, vou ver o que tem. Aí tinha lá, foto em cima da mesa com a caneca, foto na frente da parede. Aí eu pensava, cara, para eu chamar atenção, eu tenho que fazer diferente. Então, eu fui e montei eu não tinha tanto recurso, assim, né, de coisinhas, porque nesse meio da literatura é muito comum as pessoas terem um bando de coisinhas, sabe? Tipo, florzinha para poder tirar foto. E aí eu já não gostava tanto daquilo ali, então fui me diferenciando. Aí eu fui e fiz uma foto em que eu pegava lápis que eu tinha e fiz um sol com lápis, assim. Comecei a investir na edição. Então, as fotos, elas tinham a ver com o nome dos livros. E isso começou a chamar muita atenção das pessoas. Muito. Porque via que eu fazia de um jeito diferente. Então, se a personagem do livro usava uma roupa tal, na hora que eu fosse tirar a foto, eu tentava botar uma roupa o mais parecida possível. E eu já mostrava, mesmo falando de livro, como eu fazia as fotos. Então, tinha, tipo, bastidores da foto, que era o quadro que eu tinha no story. Ou, às vezes, até postava no feed também. Então, as pessoas vinham... Você tinha quantos anos aí? Mais ou menos. Eu acho que eu tinha 18. 18 anos. E aí, era meio fora da curva, assim, porque ninguém mostrava muito como fazia, só mostrava coisa pronta. Aí, percebi que as pessoas tinham fascínio por processo criativo. Todo mundo gosta de ver alguma coisa como é feito. É verdade. Pode não ser tudo, mas alguma coisa. Tipo, a pessoa que gosta de seriado vai gostar de ver como é que o seriado é gravado. Aí eu vi que tinha essa coisa da criatividade muito forte na pandemia, depois de anos criando... Anos não foram tantos anos assim, mas depois de muito tempo criando só sobre livro, eu fiquei em casa, né? A maioria de nós ficou muito enclausurada, assim. E eu fiquei, assim, super entediada. E aí eu comecei a ler sobre criatividade. Aí eu li um discurso do Neil Gaiman. Sabem quem é o Neil Gaiman? É um autor, escreveu um livro chamado Coraline. E vários outros livros. É um autor interessante, assim. Ele tem um discurso no YouTube que se chama Faça Boa Arte. Aí eu li esse discurso, ele fez para uma universidade. Muito inspirador, assim. Aí eu falei, nossa, é legal ler sobre criatividade. Aí comecei a procurar outras coisas, vídeo, podcast. Comecei a ler mesmo sobre criatividade, como que as pessoas criam, como fazem. E sem muito preconceito, assim, de tipo, eu não vou ler o que um autor de novela tá falando. Porque tudo é criação, né? Tudo é mídia. E é difícil, né? Novela, autor de novela é algo que o cara tem que reter ali, sei lá, meses. Sim. E são capítulos, é muito difícil. E dá muito trabalho para poder fazer, né? E hoje tá pior, porque aquela coisa que eles faziam antigamente de enrolar
telespectador não cola mais, né? Sim. Então tem que ter cada dia um Até troço porque se novo. alguém descobre na internet, né, já solta. É. E já ainda muda. tem isso. E aí eu vi que, bom, eu quero falar mais sobre criatividade do que sobre livro. É algo que faz mais sentido para mim agora. Aí eu comecei a fazer uma transição muito sutil. Comecei a trazer livros sobre criatividade, que era livro. E aí eu fui preparando as pessoas a longo prazo. Demorou uns meses. Quantos meses mais ou menos você fez essa transição? Eu acho que foram uns 6 meses. Ah, bastante. Porque eu fui também me acostumando com a ideia. Porque quando você já tem um público num E o determinado público? nicho. O público te acompanhou? Aceitou? Aceitou porque eu fiz devagar. Eu comecei a bater nisso da Quando eles criatividade. se viram, já estava num outro formato, e aí tudo bem. E eu entendi também que ia ter gente que ia sair. Mas foi uma troca muito boa, assim. Tipo, quem saiu, entraram outros. Que fazia mais sentido. E tá tudo bem, porque a pessoa ficar ali também que não se interessa, Aham. ela não vai interagir. É. Então, E pra você também não vale a pena, né? é, Tipo, vai estar ali só pra fazer número. sim. E eu fiquei feliz com isso. Ô, Isa, você já trabalhou, né, para grandes marcas, né? Itaú, Hotmart. Como é que você teve esse feeling? Como é que você montou, teve criatividade para essas marcas te enxergarem? Tem uma palavra que na internet... Essa daí eu vou anotar mais ainda, tá? Só para aprender aqui. Tem uma palavra na internet que já tá muito batida, mas eu não consigo não falar dela, que é autenticidade. Eu tenho muita facilidade hoje, né? Já não tive antes. Quando você é mais novo, quando você é adolescente, você se compara muito. Eu me comparava muito com as outras pessoas. Mas eu venci isso, assim, muita terapia, saber minha identidade também, saber o que Deus tem pra mim e que é bom que Ele tem pra mim, que não dá pra eu ter o que é da outra pessoa, porque Ele tem algo especial pra mim. Foi uma mistura, assim, de fatores que me ajudou a gostar do que eu crio, assim, do jeito que eu faço as coisas e tá disposta a mudar se for necessário, se eu ver que, poxa, eu não tô tendo um comportamento legal ou não tá com tanta excelência assim, eu posso melhorar. Então, eu vejo que eu fui muito eu, criando as coisas. Eu não fiquei muito presa à regra de ver assim, isso daqui dá certo no Instagram, vou fazer isso. Eu não fiquei muito surfando as ondas, assim. Você evita assistir Instagram, por exemplo, uma campanha... Você quer fazer a campanha de uma caneca. Aham. Você evita assistir campanha sobre caneca no Instagram, por exemplo? Eu faço Para o não meu ficar primeiro, muito focada. É um risco, né? Às vezes até no inconsciente. Você pega uma coisa que ficou ali atrás da tua mente e você volta. Eu faço o meu primeiro. Tipo, eu faço o meu rascunho. Coloco o brainstorm, faço um storyboard que eu vou colocando, tipo, quadro a quadro, o que eu gostaria que aparecesse, o que eu gostaria de falar. E depois eu vejo inspiração. Nesse caso de algo que é para uma marca, por exemplo. Mas eu também não tenho problema de consultar o que outras pessoas já fizeram. Mas não é... Você costuma dar uns ajustes depois que você vê outras coisas? Surgem outras ideias? Geralmente ou não? É difícil. É difícil, assim. Mas eu tenho um parâmetro, sabe? Às vezes eu olho e falo, poxa, que legal. Essa pessoa fez desse jeito, eu fiz completamente diferente, assim. Então, acho que eu chamei a atenção de muita marca por ter uma linguagem muito leve, né? Do dia a dia, assim. Eu valorizo muito o dia a dia, o cotidiano. Porque tudo dá para virar conteúdo, né? De um jeito equilibrado. Então, as marcas querem coisas mais naturais. Então, acho que foi isso, assim. Tu aproximou do natural, então. Sim, do dia a dia. Porque é difícil, né, Isa, você se destacar na internet, porque é tudo muito igual para chamar atenção. Eu acho que E agora a gente entrou, parece, não sou expert, mas parece que a gente entrou nessa vibe mesmo de quanto mais natural, mais as pessoas se identificam. Antes não, antes a pessoa tinha que estar distante mesmo para você admirar. Agora não, agora estão aproximando. Sim. Cada hora é uma onda nova também, né? Eu acho que essa é uma tendência muito duradoura. Porque as pessoas, elas querem ver coisas que elas podem replicar. Então, quando você vê alguém correndo na praia cedo, 5 horas da manhã. Cara, é 5 horas da manhã, mas se eu dormir mais cedo, eu consigo. Eu vejo a pessoa que tá ali fazendo a rotina dela no story, postando como ela trabalha, ela fazendo almoço. Eu consigo fazer isso também, do meu jeito. Aí é entender isso. Que você tem que como telespectador, né, consumidor de Instagram, que você vai fazer do seu jeito. E eu sou muito defensora disso. Eu falo isso para as minhas alunas, eu falo isso para os meus clientes. A gente não vai conseguir fazer igual negócio local, por exemplo. Igual a farmácia X.
aqui é a farmácia Y, então a gente tem essas limitações, mas tem é esses igual a potenciais. Virgínia. A gente vai fazer diferente. E vai dar certo, porque é só pegar o que você tem de melhor. Todo mundo tem alguma coisa única. Assim, às vezes a gente fica olhando o que o outro tem, mas a gente tem algo que aquela pessoa nunca vai ter. E você perde a oportunidade de lapidar aquilo porque você quer ter o que o outro não tem. Você vai demorar muito mais para desenvolver aquela habilidade do outro do que para evidenciar ainda mais uma que você já tem. Mas assim, mas não é difícil a pessoa se enxergar? Com certeza. Eu sou o seu cliente, aí você vê uma virtude em mim que eu não enxergo de maneira alguma. E aí vem você de fora e fala assim, pô, mas isso em você é um ponto tão forte e eu tô focado lá no meu concorrente do ponto que eu acho que é o melhor dele e que eu quero ter igual ou maior. É muito difícil. É difícil. Eu até falo que qualquer serviço, produto meu, ele começa na autoestima, assim, fazer a pessoa se enxergar e se conhecer, porque eu faço terapia já há bastante tempo. E é muito engraçado como a terapia faz você se ver, assim, ver do jeito que você é mesmo e não com a ideia que você tem sobre você baseado no que você não é porque o outro é. Não sei se ficou muito confuso, mas assim, de comparação, eu entendi. sabe? Mas já aconteceu de, por exemplo, chegar uma pessoa para você, querer fazer de uma tal forma, mas você identificar uma outra qualidade nela que não é a que ela enxergou? Sim. E como é que você age? Você fala? Como Ou você leva ela a pensar naquilo? eu faço Como é que muita você pergunta. faz? Faço muita pergunta. Por exemplo, Porque às vezes uma a vez... pessoa chega, quero assim e tal, mas aí você vê que não é ali. É Nossa, do eu tenho outro muito jeito. jeitinho. Eu acho que eu tenho muito jeitinho para poder fazer a pessoa ver. Acho que a pergunta é o mau Refletir. caminho, Teve uma aluna minha de mentoria individual que ela queria desenvolver infoproduto. E aí ela tinha várias habilidades e ela estava querendo escrever e-book. Aí eu perguntei para ela assim, tá, mas me diz uma coisa, você gosta de escrever? Ela falou, não. Eu falei, então por que você não faz um pocket curso, por exemplo? Por que você não faz um workshop? Que eram coisas que faziam sentido, porque ela é muito falante, comunicativa, e ela estava querendo escrever um e-book. Então, às vezes, é muito uma ideia que vem pré-montada na tua cabeça de, fazer o e-book vai vender mais. E não é. Acho que um bom encontro, assim, para você desenvolver algo de sucesso, seja um produto que você vende na sua loja ou um infoproduto, é você pegar o que você faz muito bem, num formato que é confortável para você ter vontade de fazer aquilo, porque desenvolver infoproduto e vender serviço, às vezes, é exaustivo. Então, você tem que ficar horas ali, por exemplo, gravando uma aula. Às vezes a aula tem 20 minutos, mas você ficou 1h30 ali gravando. Se você não gosta de falar e ficar sentado ali, cara, vai ser assim, mega difícil para você. Então, tem pessoas que vão muito para essa área do tipo, tem que ter um pouco de esforço, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Eu acredito nisso também, mas eu acho que o meu caminho vai muito mais do vamos pegar a tua potência. Se a tua potência fala, vamos desenvolver a fala. Se é escrita, vamos desenvolver a escrita. E a pessoa já tem um problema a menos, sabe? Porque ela tem mais familiaridade com aquilo e ela vai fluir. E faz total sentido, né? É. Você vai potencializar aquilo que ela talvez não enxergue, mas que ela tem realmente de potência, né? Sim. Eu acho que é muito... O público percebe, né? O consumidor percebe. Quando a pessoa tá ali, eu vejo muito isso, por exemplo, no YouTube, às vezes eu vou procurar alguma coisa sobre, sei lá, tô com um resfriado. Vou pesquisar alguma coisa no YouTube. Aparece um médico lá e ele tá assim, olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Você vê que a pessoa tá super desconfortável ali. Da robótica. Ela não quer fazer aquilo ali. Talvez seja bom o profissional que tá por trás, tem uma estratégia, teria que saber, né? Mas acho que tem caminhos. Por exemplo, às vezes o médico ia super falar bem no podcast que ele não tá aparecendo. Né? Não... É que nem aquele professor que sabe coisa pra caramba, mas na hora de passar não sabe passar. Sim, Né? exato. É travado pra passar. E tem o contrário, né? E tem o contrário também. Sabe menos, mas é tão agradável que a aula se diz que é maravilhosa. Sim. Sabe conduzir, né? E como que a sua fé influencia hoje no seu trabalho? Fé, pra mim, é a base. Eu me converti com 21 anos, hoje eu tenho 27. E, assim, eu vejo a diferença que fez na minha vida, assim, porque eu me encontrei, sabe? Eu sentia que faltava alguma coisa. Eu era muito ansiosa antes, assim, de me converter. Eu nem sabia que se chamava ansiedade, isso que eu sentia. Eu fui descobrir na terapia. Mas era uma sensação de inquietude, assim.
Se eu tivesse aqui falando com vocês, eu não ia estar aqui. Agora eu tô aqui. Eu tô 100% presente. Eu já ia estar pensando, tipo, no almoço, o que eu vou fazer, se eu vou ter que pegar o Uber, se eu vou ter que ir pra algum lugar, o que eu tenho que fazer depois. E eu não penso mais assim, sabe? Eu penso que eu tô aqui e E Você Deus tá vive- cuidando tempo do de estar resto. aqui. Você vive o presente. Isso. Então, acho que a primeira coisa... Porque Deus, ele vai trabalhando na gente por etapas, né? É verdade. Ele tem várias coisas pra gente. O principal é a gente se relacionar com ele, mas até isso é por etapa. Quando eu me converti, eu não tinha um relacionamento com Deus, assim. Mas a primeira coisa que ele me trouxe foi pro presente, assim, pra eu estar no presente. Então, agora eu tô aqui e é isso, a gente vai viver isso. Aí, outra coisa que ele me trouxe foi o relacionamento com ele, que é o primordial. Então, quando eu me relaciono com ele, eu acordo, eu falo, bom dia, Jesus, bom dia, Espírito Santo. Eu já me conectei e aí eu vou falando, vou pedindo pelo dia, vou agradecendo pela vida. E aí isso vai me preparando e vai me acalmando, porque senão o mundo vai me engolir. E eu não quero isso, porque eu tenho que estar presente para fazer todas as coisas. Engraçado que é cientificamente comprovado. Quando você faz uma oração, o nível de ansiedade é baixa. Eu não me lembro agora qual é a parte do cérebro que ativa, Aham. mas eu já li sobre isso, que realmente você fica mais... Vai acalmando, né? mais calma. Engraçado. E é exatamente isso. Então ali eu tenho a base do meu dia e eu sempre falo para Deus assim que eu quero estar onde ele precisa que eu esteja, assim. Hoje eu tenho esse trabalho e faço as coisas que eu faço, mas pode ser que daqui a 10 anos eu esteja fazendo outra coisa. Então, não é como se assim, eu oro para trabalhar melhor, ou eu tenho relacionamento com Deus para trabalhar melhor. Não, para mim é o principal, assim. É o mais importante, é o meu relacionamento com Deus. E através desse relacionamento, aí vem os benefícios. Não só na área do meu trabalho, mas assim, como eu me relaciono com as pessoas, como eu me relaciono com meu marido, como eu me relaciono na igreja e inclusive no trabalho, porque traz uma paz, assim, sabe? Uma sensação de que Deus está cuidando, eu tô aqui fazendo, mas Deus está cuidando. E tudo que chegar para mim, se chegar uma publicidade para eu fazer, se chegar alguém interessado na mentoria, se eu for lançar um produto, eu entendo que eu entreguei para Deus antes, né? Tem até um versículo que fala: consagre seus planos ao Senhor e eles serão bem-sucedidos. Às vezes a gente acha que ser bem-sucedido é acontecer exatamente como a gente imaginava. Mas eu já acho que ser bem-sucedido é acontecer o que Deus queria que acontecesse. Então, talvez já aconteceu criei uma coisa que achei que ia fazer super sucesso e não deu. Mas foi bem-sucedido, porque eu consagrei para Deus. Ali eu aprendi alguma coisa, não cometi esse erro de novo em outra parte. Então, a fé é a base, assim, de tudo. Maneiro que passou por aqui o ano passado a Cíntia, e ela falou sobre isso. Ela vende pijamas, lingerie, montou uma loja online, e ela fala que toda a mercadoria que ela recebe, não é isso? Ela consagra a Deus Antes de entregar. antes de Amém. entregar. Isso é muito, muito bacana. Qual que é aquele produto que você criou que é a menina dos olhos, assim, que você, quando vai falar com alguém, ele é o que te dá a primeira... Vem na memória, assim, o principal. Eu não sei se ele é o principal, mas é o que eu mais gostei de fazer, que tem a ver com o que eu mais gosto de fazer no Instagram, que é um produto chamado Pack de Stories Encantadores. Ele nem tá ativo agora, porque ele tá... Eu sei perfeitamente o que que é, mas tem muita gente que não sabe o que que é isso. O que que é? Vou explicar. Esse produto é um produto que ensina a fazer stories, porque isso é muito importante para maneiro, hein? empreendedores. É muito importante você saber fazer. E as pessoas têm as seguintes dificuldades. Primeiro, vergonha de aparecer. Então, ele sana esse problema, porque ele tem algumas ideias de story, sequências prontas, na verdade, sem aparecer. É que é difícil ter criatividade todo dia, né? Mas o produto Pra ajuda fazer, exatamente nisso. Ele vem Qual é o nome do produto? pack de stories encantadores. Ele é adaptável para qualquer nicho? Sim. E aí você tem sequências prontas, tem mais de 20 sequências, com indicações claras do que colocar em cada story e por que você está fazendo aquilo. E são altamente adaptáveis. Então, se eu quero aparecer, dá para fazer. E se eu não quero aparecer, dá para fazer, porque é aquilo que eu falei. Claro que eu sou defensora do aparecer, mas tem gente que não se sente confortável. Então, ela vai passar por um processo e talvez lá na frente ela se sinta confortável. E aí ele te ajuda nisso e ele tem tutoriais também. Porque uma das coisas que
Por que encantadores, né? Antes de tudo. Porque, às vezes, a gente acha que com a nossa rotina simples ou com o nosso dia a dia comum, a gente não consegue ver brilho naquilo ali, mas outra pessoa pode ver. E a forma como você vai editar o story, a forma como você vai legendar, a forma como você vai... a cor da letra que você vai escolher. Então, ele ajuda nisso também, para quem quer trazer um pouco mais de identidade. Então, tem a parte visual, de edição dos stories ali, coisas simples que dá para fazer sem outro aplicativo, e a parte do conteúdo em si. Então, o que eu vou falar primeiro, o que eu vou falar depois, como que eu vou elencar tudo isso, e ajuda as pessoas a divulgarem seus trabalhos, porque todas as sequências, elas têm possibilidade de você fazer um CTA, colocar o link ali para vendas e tal. Então, esse é o que eu mais gosto de fazer, porque eu amo fazer story. É o que eu mais gosto. Só lembrando, pessoal, se vocês estão gostando desse episódio, deixa o seu like aí. Se quiser deixar alguma pergunta também, depois a Isa pode estar nos ajudando aqui a responder. Faça seu comentário e encaminha para quem precisa saber um pouco mais sobre diferenciação, né, no Instagram ou nas redes sociais, como a gente está falando aqui. Eu queria saber sobre negócios locais. Quais são os maiores erros que você identifica assim, nas redes sociais que alguém que tem uma loja comete? Eu vejo que tem muitos negócios locais, principalmente os de bairro, assim, os menores, né? Que são empresas familiares. E nas empresas familiares, cada um faz uma coisa. E muitos empreendedores, eles deixam o negócio na mão de algum familiar que não está capacitado. E aí a pessoa, claro, está fazendo ali porque é da família, mas ela não é especialista naquilo. Então, acaba não criando um conteúdo de qualidade. Isso queima o filme do negócio. Tem várias situações, né? Mas, por exemplo, tem negócios que vendem muito bem sem o Instagram. Não precisam, entre aspas, né, do Instagram. E aí a pessoa também não tem essa visão de que se ela estivesse bem posicionada no Instagram, ela estaria faturando muito mais. Cara, aqui em Copacabana tem muito isso. Restaurante, até restaurante grande também. Que A rede acha social é que, bem fraca. Né? que tipo, como Já já tem vende nome. muito, né? Não investe no... Exato. E ainda te dão a sua resposta ainda. Ainda fala. Não precisa, né? Não, já vendo, tá Tá bom. contente com o que tem. E aí tem isso. E aí acaba não criando conteúdo, porque você tem, sei lá, uma loja de canecas. Você tirar a foto da caneca e botar o preço, isso não é conteúdo. Seu perfil acaba virando um panfleto. O que a gente faz com o panfleto que a gente recebe na rua? Rasga e joga fora. Às vezes você nem virou a esquina, você já encontrou uma lixeira e coloca. Então, isso não chama atenção. Você tem que mostrar a utilidade do seu produto e do seu serviço. Mostrar valor. Exato. E aí, muitos empreendedores não têm essa visão, não entendem isso. E aí, contratam pessoas que não estão fazendo um trabalho legal, se frustram e acham que a internet não dá certo, não é para todo mundo. Mas é porque, às vezes, o trabalho não está sendo bem feito. Tem que ter muita conversa, tem que ter muito alinhamento de expectativa para você entender o que aquele cliente precisa, o que aquele negócio precisa e quem é aquele público. Porque eu já peguei alguns clientes que eles estavam até criando um conteúdo que era bonito, era conteúdo estático, que eu acho que é um erro também, porque o Instagram entrega mais vídeo. Então, não que você não possa fazer o estático, mas se você é empreendedor e você quer que o seu trabalho chegue em mais pessoas, você tem que ter um mínimo de entendimento, assim, do que... Qual é a onda do momento. O que vai sair mais, para você adequar o formato. Principalmente se você está contratando alguém para fazer aquilo. Então, você pode contratar a pessoa para fazer. Já está contratando mesmo, contrata para fazer o que vai dar mais certo. E tinham artes interessantes, só que eram conteúdos... Era um cliente de uma cidade do interior, e os conteúdos eram estáticos e não conversavam com o público. Então, por exemplo, tinha lá carrosséis explicativos era da área da saúde, sobre doenças respiratórias. Não tinha nenhum comentário, tinha pouquíssima interação, os insights, assim, muito abaixo. Por quê? Aquele público ali não estava interessado naquilo. Aquilo ali não trazia nenhum tipo de benefício. Às vezes tem esse erro também, que é bem comum, de ter um conteúdo que até é útil, mas é uma informação que todo mundo já sabe. Poxa, eu sei que se uma pessoa tem rinite, por exemplo, ela tem que estar num ambiente limpo. Ela tem que ter algumas práticas ali no dia dela para poder não favorecer aquela doença respiratória.
Então, ter conteúdos rasos, sabe? Rasos demais. Porque a rede social é um lugar de conteúdos mais leves, mas não precisa ser raso, com informações que todo mundo já sabe. Então, Fica isso mais é do bem mesmo, comum. né? Exato. Existe algum conteúdo, assim, que... Vou fazer uma pergunta bem aberta, mas a gente pode nichar. Existe algum conteúdo que a gente consegue, como se fosse um beabá, para a pessoa trazer mais seguidores engajados? Tem. Se quiser, a gente nicha, para ficar um exemplo melhor. Vamos nichar um podcast, por exemplo, um estúdio, que Estúdio é o de nosso podcast. negócio. A gente tem algum conteúdo que a gente pode... Ou se você tiver um outro exemplo, melhor, que você já tenha feito. Eu acho que eu consigo ser mais ampla no Pode todo, ser. assim. A gente pode criar um conteúdo mais leve. Eu não gosto de usar muita palavra raso, né? Mas acaba sendo raso. A gente pode criar um conteúdo mais curto. Aí você tem que ter a inteligência de conectar o que você tem para oferecer com o que a plataforma entrega mais. É fato que a plataforma entrega mais vídeos menores. Por quê? Não é só aleatório do nada. Porque um vídeo, por exemplo, que tem 7 segundos, ele vai começar e ele vai acabar rápido. Então, no que ele começa e acaba rápido, A pessoa já viu tudo. já viu tudo. Antes então, de mudar. o tempo de retenção é grande. Se você tem um vídeo de 1 minuto... Ela entrega mais. Para você segurar a pessoa do 1 segundo até o último segundo do vídeo, é mais tempo. Então, não que a gente não tenha que ter conteúdos longos ou fazer só conteúdos curtos, porque senão seu perfil vai ficar fraco, vai ficar raso. Mas você pode ter a inteligência de mesclar esses conteúdos. E esses menores, eles vão trazer mais pessoas. Vou dar um exemplo que tem tudo a ver com podcast, um conteúdo que eu criei semana passada. Eu criei um conteúdo, acho que ele tem 9 segundos, de podcasts curtos sobre criatividade, para tirar do bloqueio criativo. Aí é um vídeo curto, eu tô arrumando a cama no vídeo, e aí no que eu falo, ponho o título, a partir do 3º segundo de vídeo até o último, fica rodando thumbzinhos de podcasts ali no vídeo. E aí vai passando. E aí esse conteúdo, até quando eu postei, eu comentei com meu marido, eu falei assim, acho que não vai muito bem. Só que ele foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. É porque a pessoa quer ver até terminar, aprende, Exato. né? E ela salva, que é uma métrica extremamente importante para o conteúdo crescer, porque o Instagram entende que se a pessoa está salvando, ela quer ver de novo. Foi relevante para ela. Então, ela ficou mais tempo no post. É tudo sobre qual conteúdo que prendeu mais o usuário dentro do Instagram. E tinha muito compartilhamento. Eu não lembro quantos agora, mas tinha mais de 300 compartilhamentos. Por quê? A pessoa achou tão legal, tão bom, que ela mandou para outra pessoa. Então, o Instagram entende. Esse conteúdo vai fazer gente ficar mais tempo aqui dentro. Então, esse é um conteúdo que me trouxe seguidores. Também não lembro a quantidade, mas está crescendo. E está trazendo. Todo dia traz mais seguidores. Então, isso é um tipo de conteúdo bom para qualquer negócio para trazer pessoas. E aí, qual conteúdo fazer? Um conteúdo mais universal. Porque eu falo sobre criatividade e marketing. Mas podcast de criatividade, muitas pessoas vão querer ouvir, de várias áreas, ainda que elas não trabalhem com marketing, que é agradável, você aprende, se desenvolve. Então, por exemplo, aqui talvez vocês pudessem fazer assim, 5 podcasts do nosso canal que falaram sobre finanças. Aí só a thumbzinha ali. Então, é um jeito de divulgar o podcast e dar um conteúdo de valor para a pessoa. Eu tô lá vendo aí, minha prima precisa saber mais sobre finanças. Vou clicar no aviãozinho e vou compartilhar para ela. Ou, eu preciso ver isso. Vou salvar para quando eu estiver indo para o trabalho, eu vou procurar e vou ouvir, entendeu? No Instagram muda muito, assim, é melhor o vídeo falar curtida. Curtida, é melhor salvar, é melhor encaminhar. Tem algum, assim, que seja o melhor para que o Instagram veja que, o algoritmo veja que, pô, esse vídeo ele é bom, então vou impulsionar ele para mais gente? Os melhores são comentário. O comentário que é melhor? Comentário é muito bom. Comentário e compartilhamento. Compartilhamento, mas eu diria que, assim, com base no que eu estudo e com base... Isso muda, Isa? Com o tempo? Do tipo, o Instagram hoje é assim, Pode. Amanhã já é outro. Gente, aqui no YouTube também isso é importante, então aproveita para comentar e para ajudar a gente. Com certeza. Verdade. Pode, porque é uma empresa, né? Então, a empresa decide o que vai ser relevante. Atualmente, os dados oficiais assim do Instagram são esses. O comentário, porque
comentários assim que vão para além de um emoji. Por isso que é relevante criar conteúdo para a pessoa certa. Eu falo muito nisso também, que é criar para o seu cliente dos sonhos. Ativar ali as dúvidas que a pessoa tem, as dificuldades, para falar com ela e ela se conectar. Porque às vezes a gente está falando de um jeito, se eu falo sobre a caneca, tiro só a foto da caneca, o que eu estou ativando naquela pessoa? Mas se eu crio um vídeo, por exemplo, sobre hábitos matinais que vão te desenvolver, e aí eu falo, por exemplo, de tomar água de manhã, eu sei que muita gente não toma água na caneca, né? Eu tomo. Mas mostrar que incluir o produto ali no... Você pode até falar da água. Nossa, essa água tá uma delícia. Sim. Aí seu marido vai falar, ué, mas é a mesma água que a gente toma. Será que essa caneca é nova? Pronto. Você pode chamou a criar atenção o da caneca. storytelling, né? Pode criar. Então, me perdi um pouco. Me ajuda. Não, você nunca tá perdida. Fica tranquila. Não, a gente estava falando sobre, em relação ao Instagram, a plataforma, e você falando sobre o comentário. O que é melhor? Que, comentário. Comentário escrito, né? Não botar emojis. Porque isso não tem muito peso, muita validade. Os algoritmos, né? Gente, eu deixo um monte de palminha para um monte de gente, então, coitada. Tem que comentar alguma coisa relevante para ter Escrever. um peso. E você, como empreendedor, quando for responder algo relevante também. É sempre bom fazer uma pergunta no comentário. Tipo, que bom que você gostou desse conteúdo. Qual foi a parte que mais te impactou? Ou o que você falaria para essa pessoa? Para gerar um diálogo com a pessoa. Isso, porque você costuma fazer isso nos seus? Faço. Um a um? Faço. Caraca. 1 a 1. Tiro um tempinho assim para poder dar atenção para as pessoas. Porque isso também ajuda a fortalecer a comunidade. Viu? Ela não só manda as pessoas fazerem, não. Ela faz. É, Coloca em prática. caramba. Pode ir lá ver que tem muita coisa provocando respostas, assim. E os envios. Os envios são de extrema importância. Então, é sempre bom parar e pensar como que eu posso adaptar esse conteúdo na hora de criar para que para quem vê do outro lado da tela, pensa assim, nossa, isso é tão bom, eu quero mandar para outra pessoa. Isso ajuda o conteúdo a crescer a beça. E com tantas frentes na sua empresa, qual o seu carro-chefe, assim? Ensino. O ensino eu tenho produtos e serviços que ensinam as empreendedoras a criarem um conteúdo que vende. Tem o Laboratório da Criatividade, que é uma comunidade de criação de conteúdo que vende. E aí ele ensina sobre algoritmo, ele ensina sobre storytelling, tudo que engloba a criação de conteúdo. Formato é meio que um mapa ali, uma rota para a pessoa se capacitar e conseguir criar o próprio conteúdo. Então, esse é um produto que foi o carro-chefe, digamos assim, desse ano, que eu mais investi nele esse ano. E a pessoa entra ali e tem os instrumentos para poder conseguir fazer sozinha. E desde que eu comecei a criar infoproduto, foi muito nessa área do ensino mesmo, de ensinar outras pessoas, seja através de curso, através de workshop, através de mentoria. Você perguntou de carro-chefe. Acho que o carro-chefe é a mentoria individual, que é Sunshine, o nome da mentoria. E através dessa mentoria, eu tenho um tempo ali individual com cada empreendedora para dar um zoom no que ela precisa. É muito personalizado. Você ajuda também, né? Identificar o que precisa. Cara, eu acho mentoria em grupo legal, mas é chato também, né? Assim, quem participa, por exemplo. Depende da necessidade porque não... Você tem que escutar a história de todo mundo, né? E às vezes se você tem uma comunicação mais... espera todo mundo falar para você falar, é pior ainda. Você tem que criar uma dinâmica. Eu vou começar uma mentoria em grupo no ano que vem. Só que são turmas pequenas, justamente porque eu não conseguiria não deixar ninguém falar. Eu acho que é parte do processo da mentoria, a pessoa se abrir e falar. Muito pra todo mundo, né? São turmas de 3, 4 pessoas. Então, tem um tempo que é suficiente para todo mundo se comunicar. Tem uma dinâmica que eu criei também anterior ao processo para eu conhecer as pessoas e não dedicar o tempo com elas ali a perguntar coisas que eu poderia saber antes, entendeu? Então, tudo isso para poder não acontecer, como você falou, ficar uma coisa maçante, longa. Para você que está participando, quando é muito grande, parece que você é só mais um. E aí uma coisinha aqui, outra ali, que às vezes vai conectar você, que você vai dar um pouco mais de atenção, mas... E quando é aquela tipo de mentoria também, meio monólogo, né? Que só
O mentor fala, Sim. bota Aí você no tem chat. que pegar e levar para o seu nicho, né? Também, nem pensei nisso, mas ainda tem isso. Quando é um nicho totalmente diferente, o exemplo não está conectando, a individual não, né? Sim, é um É tempo para você, aquilo mais dali é focado. você. Personalizado. Sim. Ô, Isa, que papel a autenticidade desempenha no sucesso de uma estratégia de conteúdo? 100%? Menos? Quanto mais autêntico, melhor? Quanto mais autêntico, melhor. Só que é aquilo que eu falei antes. Você tem que se conhecer. Você tem que se conhecer e conhecer o seu negócio. Conhecer. Saber o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero, o que eu não quero. Como que eu me vejo daqui a X dias, a X anos. Para você conseguir trilhar um caminho e ter a paciência necessária para poder chegar lá. Porque talvez, se eu fizer o que está todo mundo fazendo, pode ser que eu suma no meio da multidão, mas pode ser também que eu pegue uma onda. Eu acompanhei um caso de uma menina que eu sigo e ela cria conteúdo de moda. Ela já tinha uma relevância dentro do nicho dela, é bem específico, mas quando começou a ter uma trend esse ano das pessoas, não sei se vocês acompanharam isso, as pessoas deixarem o celular parado na frente do closet ou do guarda-roupa e as pessoas passavam falando coisas com a roupa. E aí ia botando uma peça de roupa de cada vez, ia montando o look. E aí tinha um bordão, né, que era dessa influenciadora, que ela falava uma frase bem específica. E aí isso viralizou e muitas blogueiras de moda começaram a fazer a mesma coisa. Falar do mesmo jeito que ela falava, a mesma forma de botar o celular, mesma coisa. E aí essa menina que eu já acompanhava, ela começou a fazer isso. E aí ela começou a crescer absurdamente, porque todo mundo estava consumindo aquele tipo de conteúdo. E aí ela permaneceu fazendo. Então, nesse caso, ela se equiparou ao que todo mundo estava fazendo e ela surfou uma onda boa e conseguiu aumentar consideravelmente o público dela. Então, isso foi positivo. Então, pode acontecer as duas coisas. Ou você pode sumir, ou você pode surfar essa onda. Só que é importante, até quando você conseguir surfar a onda, você colocar suas pitadinhas de autenticidade ali. Quem é você no meio disso tudo? Como que você pode adaptar isso? Tá rolando uma trend também do como eu vou ser triste. Como eu vou ser triste? Tava rolando, né, um tempinho atrás. Como eu vou ser triste se em 2024, né? Como eu vou ser triste se em 2024 eu... E aí as pessoas estavam fazendo exatamente a cartilha ali, colocando coisas positivas. E eu vi algumas pessoas que fizeram ao contrário. Tipo, esse ano eu fui triste, né? No caso, ano passado. Esse ano eu fui triste. E criou uma narrativa diferente ali e trouxe uma mensagem no final. Alguma coisa de desenvolvimento pessoal, de fortalecimento de fé. Tipo, poxa, eu vi um muito legal, que é de uma pessoa que nem é uma grande influencer, não. É uma amiga conhecida, assim. Ela, poxa, esse ano eu fui triste, mas o Senhor me sustentou. Mesmo assim, eu consegui. Então, a alegria do Senhor é a minha força, sabe? Então, você pegar algo que tá todo mundo fazendo e mudar e trazer o seu negócio junto Chama é legal. atenção, porque saiu do que todo mundo tá fazendo, né? Exatamente. Eu vi também você falou de moda, eu vi já tem tempo, que é mais ou menos assim, que ela falava que o criador era muito sábio. Aí pegava e botava uma pessoa vestida com as cores da arara e botava uma arara do lado. Como as cores combinam mesmo. Sim. É muito interessante. Sim, eu já vi Já conteúdo viu? assim. É muito legal. Eu falei, cara, que criatividade. Que se combina na natureza, vai combinar em outros lugares Exatamente também. Isso. Muito Achei legal. muito legal. Muito bacana isso também. Esse eu não vi. Não? Ô, Isa, se você puder dar um conselho para quem quer começar no marketing digital hoje, qual conselho você daria? Acho que o melhor conselho que eu posso dar é não ficar se comparando com quem já está muito à frente, quem já vendeu não sei quantos reais, quem já tem não sei quantos seguidores. Começar. Não ficar preso também na ideia de que você só pode vender se você tiver muitos seguidores ou monetizar, porque hoje tem formas... Isso é uma dúvida comum, né? Hoje tem formas palpáveis de você monetizar a tua habilidade na internet sem precisar de muitos seguidores, como o UGC, por exemplo, que é conteúdo gerado pelo usuário. É uma tendência que vai crescer ainda mais ano que vem.
de vídeos que você cria para marcas e você não precisa aparecer e não depende do seu número de seguidores. Então, se alguém... Vou dar outro exemplo que eu já dei da caneca. Mas se alguém está querendo divulgar... Se alguém está querendo divulgar o fone, por exemplo, ela envia para uma criadora de conteúdo UGC, ela vai criar vídeos ali falando sobre o fone de uma forma bem orgânica, algo natural, introduzido no dia a dia. Por exemplo, eu uso o fone para poder me concentrar enquanto eu estou trabalhando. Então, ela vai criar talvez um vlog ali do dia, ou então, sei lá, vai criar algum conteúdo em que aquele produto não esteja perdido ali no compre, mostrando como ele é útil e eficaz no dia a dia. E você manda o vídeo para essa marca que te contratou e as marcas pagam um valor bem ok, assim, por vídeos e fotos, assim. Então, é uma forma de você monetizar sem precisar ter seguidor. Tem também plataformas muito legais para tráfego orgânico, que, por exemplo, você pode criar, vamos supor, um e-book, e você pode divulgar ele no Pinterest, por exemplo, que não é uma rede social, né? Pinterest é uma plataforma de busca, as pessoas vão para buscar inspiração, e aí você pode introduzir um produto dentro de uma inspiração. Por exemplo, eu quero falar sobre atenção plena. E aí eu tenho um e-book sobre atenção plena, um exemplo. Então, eu posso criar um conteúdo ali no Pinterest falando de atenção plena e linkar o meu produto. A pessoa vai estar buscando sobre atenção plena, ela vai clicar e vai ser direcionada para a landing page do meu produto. Então, você consegue vender e o Pinterest não depende de seguidor, porque é por busca. Então, enquanto tiver alguém interessado no assunto e você souber gerir bem as palavras-chave, tudo isso, você vai se dar bem. Então, voltando à pergunta, você não se comparar com as pessoas, começar, porque se você não começar, o tempo vai passar e nada vai ser feito, e você dá muita atenção para a criatividade em primeiro lugar, e depois aprender, sim, as técnicas, aprender as práticas, conhecer o algoritmo, porque muita gente fala assim, nosso algoritmo me odeia. Não é o algoritmo que te odeia, você que não sabe. Você não sabe como ele funciona. A Celsa Mundo. Você não sabe como que você vai fazer algo, dominar algo que você não entende. Então, o próprio Instagram, ele tem uma página que explica muitas coisas, sabe? E aí você, entendendo como a plataforma funciona... Mas ninguém quer ler. É melhor falar que ele odeia e pronto. Mas eu não... Exato. Tá lá escrito lá, bem claro. Mas Sim. a pessoa não quer... Enfim. E aí é isso, assim, é esse combo de investir na criatividade, que como a gente está falando aqui o tempo todo sobre isso, né? Eu vejo que as pessoas só se preocupam com o que eu preciso fazer. Mas vai ser criativo primeiro, porque quando você dominar a técnica, você vai se diferenciar, porque você vai ter criatividade para isso. E eu acho que acontece mais natural, né? Sim. Coloca a criatividade ali. Você acredita que as grandes empresas, você falou que as grandes empresas, então, elas conseguem visualizar aquela pessoa que tem pouco seguidor, dependendo da estratégia que ele utiliza? Hoje, sim. Hoje, sim. Isso é tem maneiro, marcas né? tem marcas que estão muito lá atrás ainda. Elas querem o 1 milhão de seguidores. Elas querem aquela pessoa que tem 1 milhão. E é muito estranho quando eu vejo, por exemplo, uma empresa contratando alguém que tem 1 milhão, 2 milhões, mas a pessoa não tem nada a ver com aquilo. Ela não tem nada a ver com a marca. Não tem sintonia. E isso pode dar muito problema, assim. Se, por exemplo, você tem uma empresa vegana. Aí você vai e contrata uma pessoa que todo mundo sabe que não é vegano. Aí a pessoa tá lá fazendo a propaganda do biscoito vegano, do açaí vegano, do não sei o quê. E, cara, no dia seguinte Não a pessoa conecta. tá... No outro dia a pessoa tá comendo, sei lá, um prato de carne, sabe? Não tem a ver. Então você Sempre tem alguém com celular e, fazendo campanha lá, mas tá aqui. Sempre acontece alguma coisinha assim. Então, às vezes, a empresa não consegue visualizar o poder do micro-influenciador, de quem tem poucos seguidores, né? Em comparação com quem tem 1 milhão, 2 milhões, Cara, 500 teve alguém mil. que veio aqui e falou... Foi o Davi, não foi? Acho que foi. Falou sobre isso. Ele faz campanha para várias marcas. E a Levis faz campanha com ele com uma frequência grande. Mas se você olhar a propaganda, e ele falou que ele que cria a propaganda. E se você olhar a propaganda dele com a marca, conecta muito. Então, E ele é tem micro. fit, né? E aí, o influenciador pequeno, ele passa mais credibilidade. Porque quando uma pessoa ela é muito grande, a gente acaba pensando inconsciente, assim, tipo,
tá ganhando para falar isso. É. Por exemplo, teve o caso da Nem menina. consome isso verdade. daí. É Uma verdade. vez no Natal, não sei se foi no ano passado, aquele Michel Teló junto com a esposa dele, Thaís Feçosa, eles estavam fazendo uma propaganda, acho que era de um peru do Natal na época. Aí o pessoal tudo criticando, vocês nem comem isso, acho que era da Seara, uma coisa assim. Eu já vi muitas Tu vezes já viu isso esse? em propaganda comercial Ou também, seja, não no YouTube. conectou, porque são pessoas ultra mega ricas Sim. e que não. Então, mas aí depende também, né? Porque engajou, conectou, né? gerou um mas- bafafá, né? gerou um Visto o bafafá. Pablo Marçal, né? Que Mas aí é começou tudo num custo, não sei se é perfil, tão depois bom. virou meme, e aí o meme foi legal, ele conseguiu converter tudo, hoje é uma excelente Tem oportunidade. muita gente que consegue fazer isso, né? A Betina também conseguiu fazer, pegar É, o meme que todo mundo zoou durante muito tempo, ela fala disso até hoje. Foi algo que foi muito importante pra ela, né? você sai da história bolha, né? Sim. Ela diz que foi ruim ter vivido aquilo, mas que ela conseguiu transformar aquilo em algo positivo, né? Fez o limão virar limonada. Muito bom. Bem, a Isa deu aqui várias dicas, né? Mas se você não é um expert, se você não quer ler lá o Instagram, se você não quer pesquisar, você pode contratá-la, que ela vai te ajudar também. E o Instagram, seu Instagram é? Meu Instagram é Avalanche Cria. Ó, Avalanche Cria. De gostei do criatividade. nome. Tudo junto, né? Isso. E posso falar que vai estar na descrição? Também, claro, com certeza. Então, vai estar na descrição também. Então, se vocês estão nos assistindo, vai lá, dá uma olhada. Aproveita, segue a Isa. E o que vocês quiserem perguntar ou deixar algum comentário aí, falar como é que vocês fazem, se vocês analisam também, se vocês são criativos, se não são, se precisam de alguém, é só deixar o seu comentário aí embaixo que vai nos ajudar também aqui no YouTube. Né? Isso aí. Isa, muito obrigado Eu pela que sua agradeço, presença. gente. Muito bom conversar. Anotei muito muitas bom. coisas aqui. Que bom. Eu amei. Vai colocar em prática, né? Voltar depois. Não é só e ver anotar, que- né? Pô, mas eu vou te falar, eu acho que eu coloco em prática antes de anotar, às vezes. É bom eu também, tenho, tá fazendo? Tem um senso de, não é nem ansiedade, Urgência. mas aquela coisa de urgência, de validar logo. Deixa eu ver se foi. Aí beleza, agora deixa eu finalizar lendo para saber o que eu posso melhorar no que eu já fiz. Que ótimo, isso é bom. Não é isso? Viu? Obrigada, Confirmou. gente. Mesmo. Obrigada a Foi muito você. bom estar aqui, poder falar do meu trabalho, do que eu acredito, conhecer um pouco melhor vocês. E é sempre bom a gente estar tirando um tempo leve, assim, né? Para poder conversar sobre algo que vai desenvolver a gente. E a criatividade é isso, assim. Tenho certeza que eu conversando aqui com vocês, eu já pensei em coisas novas. Ó, Espero que essas anotações aí, que nem você falou, né? Surtam bastante efeito. Vai sim. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Foi maravilhoso. Obrigadão. Valeu, Isa.